Nesse vídeo aqui a gente vai analisar a carteira pública do Léo Alves do canal Geração Dividendos. Isso aqui é quase como uma parte 2 das carteiras que eles põem no canal. Alguns meses atrás a gente fez um vídeo comentando sobre os investimentos dele, só que recentemente ele fez algumas atualizações nesse portfólio. E aqui nesse vídeo a gente vai te comentar o que tá muito legal, o que a gente não gosta ou não faria igual, o que a gente faria de diferente e por quê. E quem tem a ganhar com isso aqui é você, porque no mercado financeiro existem N formas de investir, aqui você vai estar exposto a duas. Com certeza vai sair mais rico, pelo menos em conhecimento desse vídeo, então presta muita atenção em tudo que o meu sócio Felipe Almeida te mostrar a partir de agora. Filipão, bola contigo. Boa, vamos lá, e a primeira coisa que eu quero lembrar pro Léo, inclusive se ele estiver assistindo esse vídeo, já falei no outro vídeo, inclusive, é que a gente admira demais o teu trabalho, admira demais o trabalho do Léo, ele é um dos caras mais didáticos que existem aqui no YouTube, e ele não chegou a ser um dos maiores canais de YouTube sobre finanças e investimentos atualmente, por acaso. Ele é bom pra caramba, e quanto mais pessoas qualificadas a gente tiver assim no mercado, a régua vai subindo, isso é bom pra todo mundo. Então, pra deixar claro pra vocês que o intuito da gente nesse vídeo aqui é fazer uma análise da carteira do investidor como se fosse um investidor completamente desconhecido, que tá chegando aqui no Clube do Valor hoje, e a gente vai dar uma olhada no portfólio dele. A gente já fez isso com o Thiago Nigro, com o Economista Sincero, com o próprio Bruno Perini e vários outros especialistas no mercado. Beleza, dito isso, vamos direto para a estratégia do Léo, que ele fala nos últimos vídeos dele, que ele chama de estratégia Kraken, onde o K seria o caixa da carteira dele, o R seriam os REITs, aproximados dos fundos imobiliários americanos, o A seriam as ações brasileiras, o K seria de cripto, o E seria de ETFs e o N seria de negócios em geral. E aí, recentemente, o Léo até apresentou a alocação ideal do Kraken, segundo ali o ponto de vista dele. Beleza, então aqui a gente já está chegando num modelo que a gente chama de macroalocação, que nada mais é do que as proporções que cada uma das classes de ativos vai ter dentro de uma carteira de investidor. Esse modelo aqui do Léo, ele mais se aproxima do que a gente chama de modelo arrojado aqui no clube, que conta com boa parte da carteira em renda variável, mas também uma boa parcela ali de 25% em renda fixa. Ah, Felipe, mas por que vocês seguem uma alocação diferente aí? É importante deixar claro que não é nada porque a gente gosta ou porque eu prefiro uma alocação como essa, muito menos porque eu acredito nela. Essas alocações que a gente mostra aqui para vocês são frutos de incansáveis testes que a gente faz no mercado para encontrar a proporção ideal para deixar a carteira com melhor risco-retorno. Não à toa, uma carteira arrojada como essa, com as boas estratégias de investimentos, nos pouco mais de 10 anos, ela teve uma rentabilidade nominal acima de 15% ao ano e já descontada a inflação, um pouco mais de 8%. Beleza, mas como o intuito não é ficar focado em rentabilidade, é só mostrar que um processo desse funciona, vamos seguir aqui na análise do Léo. A principal carteira de investimentos do canal dele é uma que ele tem um objetivo de gerar R$100 mil por mês de renda passiva. E aqui a gente já tem uma coisa fenomenal, um objetivo muito claro para um portfólio de investimentos, inclusive traçando uma meta financeira para aquela renda passiva. Aí a alocação dele nessa carteira atualmente está assim, ó, metade mais ou menos em fundos imobiliários, 32% em ações, praticamente 8% ali em ETFs, que são quase tudo alocações internacionais. Ele tem um pouco mais de 5% no Tesouro Direto e tem uns 4% ali em CRI. E aí se a gente olha para isso aqui e pensa, tá, mas se o Léo segue o método Kraken, a gente já deveria ver algo como 25% da carteira dele, que seria o R ali de REITs ou fundos imobiliários. E na verdade, atualmente ele está em 50%, é o dobro do que ele queria. E aí nesse ponto, o que o Léo comenta no vídeo é que de acordo com a forma dele de investir, ele definiu que é como se existisse um teto superior e um piso mínimo para essas proporções. Está elencado inclusive nessa imagem que eu te mostrei aqui. E é por isso inclusive que ele disse que nesse momento ele vai parar de aportar em fundos imobiliários, que já está com uma proporção muito mais alta. E aqui já entra um ponto de concordância que a gente tem com a carteira do Léo. Ele prefere investir majoritariamente em ativos que são vencedores, comprovados no tempo. Fundos imobiliários, ações, renda fixa, ETFs, mercado internacional. E ele define proporções claras de alvos de alocação que ele quer seguir e ir buscando na carteira do investidor ao longo do tempo. Além disso, mesmo quando o Léo coloca um ativo de muito mais risco, como é o caso das criptos ali, que a gente prefere não usar, mas para quem gosta de ativos de risco, a gente tem uma regra chamada de regra dos 3% aqui no Clube do Valor, onde nenhum ativo, principalmente se ele for de maior risco, deveria superar uma proporção de 3% no portfólio inteiro do investidor. E isso não é por nada, isso acontece porque já que o ativo é de muito risco, a expectativa é que ele possa ou valer nada daqui a alguns anos, ou valer muito mais do que ele vale hoje daqui a alguns anos. Ora, se você tem 3% da tua carteira e um ativo vem a quebrar totalmente, isso não vai te tirar do jogo, não vai fazer tanta diferença assim na tua carteira. Agora, se esse mesmo ativo multiplicar por 30 vezes daqui a alguns anos, isso sim, já por si só vai fazer uma diferença gigantesca. Então, beleza, existem esses pontos aqui. Agora, existe um ponto que a gente
gente não concorda muito do jeito que o Léo faz a alocação, que é justamente esse peso que foi sendo muito maior para os fundos imobiliários e para as ações na carteira do Léo. Inclusive, ele está ciente disso, como ele pesou muito a mão em ativos nacionais, acabaram ficando de lado os ativos internacionais. Não tá assim urgente, meu Deus do céu, preciso rebalancear. O que tá urgente na nossa carteira? O que tá urgente na nossa carteira é isso aqui, ó, os ETFs. E por que ficou tão urgente assim, né? E por que ficou tão desbalanceado assim? Porque na nossa caminhada do ano passado, realmente as ações entraram em excelente oportunidade, a gente se posicionou, depois vieram os fundos imobiliários, que demorou um pouquinho para cair, mas depois caíram pra caramba, e aí a gente aproveitou de oportunidade. Então, praticamente todos os nossos aportes do ano passado, eles foram para ações de fundos imobiliários. E aí a gente deixou a nossa carteira de ETFs desbalanceada mesmo. Beleza, então entra aqui o ponto de diferença de filosofia. O Léo preferiu ir pesando as proporções da carteira, mesmo sabendo que isso estava diferente da alocação-alvo que ele tinha destinado para a alocação como um todo. Ah, Felipe, mas isso era fruto de aproveitar uma oportunidade no mercado. E é aqui que entra o principal ponto que embasa a nossa filosofia de investimentos no Clube do Valor. Como a gente não faz nada porque a gente acha que vai rentabilizar ou alguma oportunidade que a gente está encontrando, a gente se baseia em estudos e dados que já foram comprovados no passado. Como é o caso do estudo do professor Roger Ibbotson, que há não muito tempo atrás lançou um artigo científico onde ele se perguntava o que era que fazia mais diferença na rentabilidade dos investidores no médio e longo prazo. E ele descobriu que quase 94% do retorno dos investidores vem somente de uma boa macroalocação bem feita e seguida ao longo do tempo. Enquanto que o que se chama de market timing, ou seja, acertar a hora exata em que o ativo caiu para comprar aquele ativo na baixa ali, ou mais, a seleção dos ativos em uma mesma classe, você vê que elas têm uma proporção muito menor, segundo o estudo do professor Roger, no resultado do longo prazo. Ou seja, o 80-20 da carteira dos investidores é realmente você ter uma macroalocação e seguir ela. Então, o Léo tem a macroalocação, mas ele deixou pesar e acabou não seguindo a própria estratégia. O que para nós não faz sentido, uma vez que você está fugindo do 80-20 do que realmente gera resultado no longo prazo. Agora, tem um ponto interessante aqui. O Léo prefere fazer o rebalanceamento através dos próprios aportes, dos dividendos da carteira dele. E isso é muito legal, é muito melhor quando a gente consegue fazer o caminho até a alocação-alvo dessa maneira. Agora, uma provocação que vale a pena falar é que nem sempre você vai conseguir rebalancear a tua carteira somente com os aportes com os dividendos. E olha que a gente tá falando que o Léo consegue fazer uns aportes mais pesados ali quase todos os meses, 20 mil, 16 mil reais. E aí, veja, se você tá falando de uma capacidade de aporte de 20 mil reais, mais os dividendos, vamos colocar 50 mil reais ali, em cima de uma carteira de 800 mil reais, beleza, você tá falando ali que você vai ter seus 6% de poder de rebalanceamento todos os meses. Você consegue mexer a proporção da carteira todo mês só com aporte. Agora, imagina um cenário que vai acontecer, que essa carteira vai estar com seus 8 milhões de reais daqui a alguns anos. Ora, se você estiver fazendo o mesmo aporte de mais ou menos 50 mil reais, que é um baita aporte, você vai conseguir mexer menos de 1% de ponteiro de macroalocação da tua carteira todos os meses. Ou seja, a tua capacidade de manter essa tua carteira rebalanceada e seguir o conceito da macroalocação, ele vai se perdendo com o tempo. E é por isso que ninguém queria, mas muitas vezes você precisa vender uma parcela de outros ativos para comprar aquilo que está na baixa, a depender de em que momento e em que estágio você está como investidor. Beleza, mas de forma geral, o Léo tá com foco ali de tentar aumentar essa proporção dele em mercado internacional e aqui a gente tá de acordo, essa carteira precisa ser rebalanceada. Ah, Felipe, mas essa história de acabar vendendo os ativos, ela acaba atrapalhando a carteira, você vende aquilo que está subindo. Eu entendo essa narrativa que acaba incomodando o comportamento de muitos investidores. Agora, contra resultados não há argumentos. Quando a gente pega uma carteira bem rebalanceada ao longo do tempo e entende que ela teve uma performance muito acima do Ibovespa, do CDI e muito melhor do que a rentabilidade. Uma estratégia assim te dá a clareza exata de qual ativo você tem que comprar, qual você tem que vender e quando fazer isso. Aí praticamente tudo muda na vida do investidor. E esse é o conceito que rege um investimento com base em estratégias sistemáticas, que é o que a gente gosta de pregar aqui no clube. Porque a gente precisa concordar que o Léo, ele é um profissional da área de investimentos. Ele estuda pra caramba pra montar um portfólio como esse. Dá pra ver isso assistindo o vídeo dele no YouTube. E eu tenho certeza que boa parte do tempo ele dedica pra isso também. Agora, o fato é que investir é pra todo mundo. Não só pra especialistas, não só pra pessoas que têm conhecimento e tempo pra caramba pra acompanhar o mercado. E é aqui que entra a maior qualidade das estratégias sistemáticas. Não sou eu que acho o que é melhor para o investidor. Não é o Ramiro, não é ninguém do Clube do Valor. São os dados e a forma de selecionar ativos testada e comprovada que mostra isso claramente para você. Inclusive, é assim que a gente já ajuda a investir mais de 3 bilhões de reais aqui no Clube do Valor. E se você é uma pessoa física comum que está focada no teu trabalho, em crescer cada vez mais na tua vida profissional para fazer aportes cada vez maiores e assim acelerar a tua jornada para a liberdade financeira, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão gratuita para montar um plano de investimento individualizado para você. Esse que é o espaço de 1 hora, onde um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor vai olhar para o teu portfólio de investimentos, vai entender o teu contexto de vida atual, os teus objetivos e entendendo onde você quer chegar, vai te mostrar como é que você poderia estar investindo
investindo melhor hoje. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que tá aparecendo aqui em algum lugar na tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Tá, beleza. Fizemos a análise macro aqui. Vamos dar uma olhada na análise micro. Basicamente, o que é que ele tá fazendo para selecionar os ativos da carteira. Que, inclusive, ele fez um vídeo recentemente mostrando essa ação está de graça, investindo 50 mil reais ali na prática. E aí, beleza. Nesse rebalanceamento, ele fez um aporte nas 500 maiores ações lá dos Estados Unidos através do IVVB11. Isso aqui que eu tô te mostrando é um gráfico do PL do SP 500 nos últimos 200 anos praticamente, né? 120, 140 anos aqui. Se você pega aqui dos últimos 140 anos, a média de PL do SP 500 é de 15. E hoje ele está com 28 de PL. Nossa, Léo, então você tá comprando com PL mais alto do que a média. Será que não vai dar ruim? Será que não é melhor a gente esperar para cair um pouquinho esse SP 500 aí, né? Desses 28 para 15 de novo? Vamos esperar cair. Inclusive tava um pouco mais alto, né? Antes do Trump anunciar essas tarifas aí que ele anunciou, tava ali na casa dos 29,86 em dezembro de 2024. Ou seja, teoricamente o SP 500 está mais caro, né? O SP 500 está caro aí olhando historicamente. Inclusive ele falou uma coisa que eu concordo pra caramba. Não faz sentido ficar esperando o mercado americano ficar barato pra você investir. Até porque desde que a gente se conhece por gente, o dólar tá caro. Ele já tava caro a R$2 lá no começo dos anos 2000, depois ficou caro a R$3, aí a R$4 estava caríssimo, a 5 ficou então impensável. Então basta olhar para trás e entender que o que faz sentido é você ter uma parte da sua carteira dolarizada sempre. E foi por isso ali que ele fez uma alocação mais pesada em VVB11. E de novo, aqui a gente concorda pra caramba, o Léo escolheu um ETF para representar a alocação internacional dele. Tá tudo certo, isso é a forma passiva de investir quando se escolhe um ETF. A gente faz isso aqui no Clube do Valor com os nossos clientes em vários casos. Agora, é claro que se você passar para uma estratégia eficiente de selecionar as melhores empresas dos Estados Unidos, aquelas com maior perspectiva de valorização no longo prazo, que é o que a gente faz com a nossa estratégia Momentum, que seleciona ações dos Estados Unidos, a depender de como faça isso, dá para você ter um retorno acima do S&P 500, que é o que aconteceu com a estratégia Momentum. E esse gráfico tá te mostrando. Beleza, agora qual foi a ação brasileira que o Léo comprou? É o que eu vou olhar contigo logo na sequência. Só que se você tá aqui nesse vídeo, onde a gente tá falando de uma carteira de investimentos para gerar renda passiva, aí eu preciso te convidar para um evento online 100% gratuito que vai acontecer nos dias 24 e 25 de março, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio, fundador do Clube do Valor, vai apresentar para vocês a jornada da renda vitalícia e te mostrar como construir uma renda passiva vitalícia de 30 mil reais por mês, usando o que a gente chama aqui no Clube do Valor de terceiro ponto de alavancagem patrimonial. As inscrições já estão abertas e para você participar é só clicar no link aqui embaixo da descrição do vídeo. Aviso dado, vamos para a ação aqui. E o que foi que mais mudou de lá para cá, na minha cabeça, né, no meu modelo de investimento? É poder fazer opções com empresas de commodities, principalmente Vale e Petrobras, que a liquidez é muito alta, a volatilidade é muito alta, então você consegue fazer um dividendo sintético muito alto com essas duas empresas. Então você vai correr mais risco. Na minha opinião, a Petrobras é bem mais arriscada do que a Vale. Porém, quando você vê uma oportunidade de entrada e você consegue juntar isso com uma estratégia de opções, você consegue rentabilizar muito bem seu papel. E é isso que a gente vai fazer na Petrobras. Ela vai entrar na nossa carteira com esse objetivo. Não é um ativo que eu confio cegamente, não é um ativo que eu vejo pouco risco. Eu vejo mais risco sim do que os outros ativos previdenciários. Não tem como negar que ela paga extremos dividendos, não tem como negar que ela é extremamente descontada, não tem como negar nada disso, porque realmente é uma mega empresa. O problema é o dedo estatal. O problema sempre foi e sempre será o dedo estatal enquanto ela for. Ou seja, o que é que o Léo tá dizendo aqui pra gente? Que ele comprou o Petro 4 por uma oportunidade, apesar dos riscos. Inclusive, ele fala que não confia na ação. O intuito ali é fazer os dividendos sintéticos com a empresa. E quando a gente olha somente pra Petrobras, o nome da empresa, a gente até concorda que ela é uma das empresas mais baratas da bolsa nesse momento. Ela aparece ali no ranking das 20 empresas mais descontadas da bolsa. Ela poderia entrar numa parcela proporcional na carteira do investidor nesse momento. Só que, de novo, a gente precisa voltar para o que é mais importante no mercado financeiro, que não é a microalocação, e sim a macro. Como o Léo, de novo, não tinha espaço na carteira de ações do Brasil para fazer novos aportes agora, no nosso ponto de vista, esse aporte deveria também ser direcionado para ações internacionais. O maior fato disso tudo aqui é que tá bacana pra caramba de acompanhar a série da carteira de investimentos lá do Léo. E certamente, se vocês gostarem desses vídeos aqui, a gente vai trazer outras atualizações daqui pra frente. Dito tudo isso, se você quiser entender qual é o segredo que ninguém te conta por trás das ações do Banco do Brasil, aí eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.